A gente abre a sessão de hoje com uma nota muito triste, que foi o falecimento do Dr. Otávio Guarsoni, no domingo passado, uma pessoa muito querida de todos nós, fundador desse hospital, e um exemplo de médico, de ser humano, e eu queria pedir uma salva de palmas a ele, por favor. Bom, nós vamos dar seguimento à programação, então. Lembrando, então, a nossa programação semanal, tivemos na terça-feira a sessão clínica de ergometria e reabilitação, sob a coordenação do Dr. Ricardo Vivacqua. Na próxima sexta-feira, nós, em função do Jogo do Brasil, nós não teremos a sessão Sexta Consciência, por conta da proximidade, e da mesma forma nós optamos por suspender na próxima quarta-feira, colegas de São Paulo, na próxima quarta-feira nós não teremos a sessão clínica também em função do Jogo do Brasil, então ficaríamos aí uma semana sem nos vermos, mas torcendo forte pelo Brasil. Ontem à tarde também houve uma sessão clínica de neurologia que já está se tornando um marco importante desses eventos neurológicos no Rio, coordenado pelo Daniel Bezerra, pelo Valério e pelo Aquiles, e que teve como o foco principal a discussão de um caso clínico de um neuromarcador. Eu tenho ainda alguns rápidos apontamentos para poder fazer, que são parabenizar a doutora Denise Momesso pelo seu trabalho aprovado no Archives of Endocrinology sobre um programa de controle glicêmico feito aqui na instituição. Gostaria também de parabenizar o doutor Valério de Carvalho, também com um artigo aprovado no International Journal of Stroke, sobre o impacto do treinamento no serviço de telemedicina. E, finalmente, parabenizar o Dr. Flávio Naco, que foi eleito como representante sul-americano ou latino-americano na Sociedade Europeia de Terapia Intensiva e que muito nos honra, médico da rotina da unidade pós-operatórios, que todos vocês conhecem. Então, é uma honra para a instituição esses três informes. A gente vai dar sequência, então. Eu queria chamar o Dr. Marcelo Bandeira. Nosso caso de hoje é sobre hipertensão pulmonar tromboembólica e as suas perspectivas em relação ao tratamento. O Marcelo tem estudado bastante o assunto. Em São Paulo, com certeza, teremos colegas também bastante interessados. Baruzzi, meu companheiro de mesas de embolia pulmonar durante muito tempo, né, Baruzzi? A gente com certeza vai se deliciar com o assunto aí. Eu queria agradecer ao Marcelo a disponibilidade, queria pedir para que você tomasse posse como moderador e anunciasse os próximos participantes. Obrigado a todos. Bom, boa tarde a todos. Então, vamos dar continuidade à sessão. Então, primeiro chamar como a nossa apresentadora do caso, a doutora Luísa Freire, que é residente aqui do hospital, atualmente está na unidade de cardiointensiva, e, ao mesmo tempo, também agradecer os debatedores que foram convocados e que puderam comparecer hoje, que a Luísa vai mostrar agora. Alexandre Siciliano foi chamado, mas infelizmente ele teve um compromisso de última hora que ele não pôde comparecer. Além dele, teremos também participando o Dr. Marcelo Iório Garcia, que é médico aqui do setor de ecocardiografia, coordenador do setor de ecocardiografia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Guilherme Laval, que é hemodinamicista aqui do Hospital Procardíaco e por alguns anos fez parte do grupo de hipertensão pulmonar da FRJ, da mesma forma que o Marcelo até hoje faz, na verdade. E também chamado Dr. Tarcísio Figueiredo, que é médico da rotina da nossa unidade cardiointensiva, professor de clínica médica da Souza Marques. Bom, Luísa, pode dar sequência. Então, uma paciente do sexo feminino, de 43 anos, natural do Rio Grande do Norte, com ensino fundamental incompleto, que
procura um atendimento com queixa de muito cansaço. Na verdade, ela foi referenciada para um ambulatório de hipertensão pulmonar da UFRJ. Então, o relato dela é que há 7 meses ela iniciou um cansaço progressivo aos médios e mínimos esforços, que acabou evoluindo para um edema de membros inferiores, necessidade de internação hospitalar na Santa Casa. Durante a internação, ela recebeu o diagnóstico de TEP, mas não levou nessa primeira consulta nenhum exame que confirmasse o diagnóstico, nenhum relatório. Ela negava síncope, mas referia a eventual lipotímia, episódios intermitentes de dor torácica tipo pleurítica, com intensidade e duração variáveis. Ela vinha fazendo uso de rivaroxabana, 20 mg dia, tinha iniciado 1 mês antes da consulta e relatava que tinha sido encaminhada por aumento da pressão pulmonar vista no eco e que traria os exames numa outra consulta. De história patológica pregressa. É uma paciente hipertensa que faz uso de enalapril, tem uma trombose em 2010 tratada, 2 correções cirúrgicas de varizes de membro inferior em 2011, não tem diagnóstico de doença pulmonar prévia e fazia uso de anticoncepcional, que não sabe a composição, que tinha sido interrompido há 4 anos. É uma paciente ex-tabagista, parou há 2 anos, etilista social. O pai faleceu por infarto, a mãe por AVE, os filhos saudáveis e não tem irmãos. No exame físico da consulta ambulatorial, ela se apresentava com taquipneia leve, 20 incursões respiratórias por minuto, uma pressão sistólica um pouquinho elevada, de 150, saturando 91% em ar ambiente. IMC dela calculado de 31,9, configurando obesidade grau 1. O exame do aparelho cardiovascular está descrito aí na tela, um ictus do VE palpável, impulsão paraesternal esquerda e epigástica presentes, tinha turgência jugular patológica, P2 maior que A2, sopro sistólico, em borda external esquerda inferior, com manobra de Ribeiro Carvalho presente. Membros inferiores com edema frio, mole bilateral 2 cruzes e abdômen com fígado palpável a 2,5 cm do rebordo costal direito. Nessa consulta, ela traz para a gente apenas o ecocardiograma de 1 mês antes da internação. Chamar atenção para essa PSAP de 111. Como laudo do eco, é o CIV rechaçado para a esquerda, um CIA íntegro, uma IT leve, VD com hipertrofia apical, dilatação do VS-VD, sugerindo displasia ritmogênica do VD, sem relato da função, com aumento do átrio direito e ausência de derrame. A gente não tem a imagem desse eco para mostrar aqui. E aí, qual seria a conduta nesse momento? Então, assim, só para reforçar o que a Luísa apresentou, né, de forma resumida, uma paciente de 43 anos, hipertensa, com passado de TVP, bistabagista, que vem com esses sintomas encaminhado para o nosso centro de referência após uma primeira avaliação ecocardiográfica. Né, de certa forma, também aproveitando para abrir a palavra para os nossos colegas do Total Corte São Paulo também, para sentirem a vontade também em relação a dar um pontapé inicial em relação a qual seria o raciocínio clínico nesse primeiro contato com a paciente. Né? A gente tem os dados de história clínica, um exame físico P2 maior do que A2, edema de membros inferiores, uma turgência a 45 graus, com essa história de 7 meses de evolução. Sim, Dr. Kovac, na apresentação, na parte de HPP, a única medicação que ela tomava era só enalapril, e a 5 mg dia, e rivaroxabana 20 mg dia, que ela já estava utilizando há 1 mês, no momento da admissão. Boa tarde a todos, colegas de São Paulo, da nossa assistência aqui no Rio de Janeiro. Baruzzi, grande amigo, mais uma vez estamos interagindo. Na realidade, esse caso é um caso muitíssimo interessante. O André já havia suscitado o diagnóstico prévio de tromboembolismo pulmonar. Talvez a gente pudesse situar essa paciente como portadora de doença tromboembólica venosa repetitiva, recorrente, crônica. Na realidade, ela se apresenta já com um diagnóstico prévio de TVP, 8 anos atrás, 2010. Na verdade, essa anamnese se refere a uma avaliação feita em 2014, só para contextualizar. Então, 4 anos antes, quando ela tinha 39 anos de idade, tinha um binômio uso de anticoncepcional oral associado a tabagismo, que ela interrompe após
o evento, mas provavelmente tinha esses hábitos, ou pelo menos o uso de anticoncepcional regular até então. E ela se apresenta ao serviço da UFRJ um contexto clínico não mais de doença tromboembólica venosa, mas de hipertensão pulmonar, uma pressão sistólica na artéria pulmonar de 110, a pressão sistólica sistêmica 150, com manifestações de cor pulmonar, disfunção ventricular direita, todos os aspectos hemodinâmicos e anatômicos compatíveis com uma hipertensão pulmonar que leva à falência direita de maneira secundária. De maneira que essa paciente é uma paciente de altíssimo risco, não somente para a condução do tratamento, como, sobretudo, para a tentativa de reversão da hipertensão pulmonar, que provavelmente é o grande desafio. Nesse momento, utilizando anticoagulante oral rivaroxabana em dose plena, utilizando o enalapril, controle da pressão sistólica, eventualmente tentativa de modulação do sistema neuromoral, renina, angiotensina, aldosterona, mas uma paciente em insuficiência cardíaca descompensada de padrão direito. Periferia e dados estetoacústicos compatíveis com hipertensão pulmonar muito grave e descompensação direita. Esse é o contexto da paciente do ponto de vista clínico. O Dr. Kovac está perguntando se ela usava sildenafil ou alguma droga que atuasse primariamente na hipertensão pulmonar. Ainda não. Ainda não, vigente de tratamento, só para reforçar. E aí, aproveitando, pegando um gancho no que... Não sei se mais alguém da plateia queria comentar, ou os colegas do Total Core, mas pegando um gancho no que o Luiz Antônio comentou, e até na abertura do André, apesar de ser citado claramente a doença tromboembólica, eventualmente o paciente não lê o livro, só a gente. E surgem fatores que podem, de certa forma, confundir ou sobrepor diferentes subgrupos de hipertensão pulmonar. Eu pedi para o Tarcísio, talvez, tentar esmiuçar um pouquinho isso. Quer dizer, a história está assim bem clara, quer dizer, é isso mesmo? O que pode ter aqui no sentido de, talvez, confundir um pouco o raciocínio diagnóstico, alterar a nossa tomada de decisão de abordagem diagnóstica subsequente? Sim, obrigado por todos. Realmente uma análise inicial aqui que a gente já faz, dando a sequência que foi falado previamente, só o exame físico ali. É importante o exame físico inicial para a gente elucidar o diagnóstico. E aí abre portas para a gente avaliar tanto o grupo 1, grupo 2, grupo 3, né? Realmente a impulsão para external esquerda é uma coisa importante em relação à sobrecarga de ventrículo direito, a turgência jugular a 45, isso é um exame físico bem florido. A outra parte também que a gente abre portas também para o grupo 3, por exemplo, é um tabagismo, né, uma carga tabágica importante, acima de 20 maços, né, e do grupo 1 também, ela é oriunda de, se não me engano, do Rio Grande do Norte, não é isso? Isso, você Rio pode, Grande do Tarcísio, só Norte, para talvez trazer de uma forma um pouquinho mais didática, elucidar o que seria essa nomenclatura em subgrupos de uma forma bem sumarizada. Desculpa. O grupo 1 é um grupo de hipertensão idiopática, hipertensão pulmonar idiopática. O grupo 2 é ligado a doenças pulmonares, IVE, desculpa. O grupo 3, doenças pulmonares. O 4 é tromboembólico. O 5 é uma miscelânea. O que chama a atenção na natural do Rio Grande do Norte é que lá é uma área endêmica de esquistossomose. Então, a gente também abre um leque de opções aí também para o grupo 1 também. Tá? Então, a gente aqui abre portas para uma série de elucidação diagnóstica. Eu acho que chamar a atenção também para o fato dela ter 43 anos, ser do sexo feminino, Exato, né? De poder ter uma trombofilia. Exato, isso é uma coisa que a gente possivelmente deve vir a colocar em discussão. Mas o Marcelo também queria fazer um comentário, né, Marcelo? Boa tarde a todos, obrigado aí pelo convite. Chama atenção ali um fator de confusão, se puder botar o eco, Luiz, não tem muito porquê uma displasia arritmogênica do VD evoluir com hipertensão pulmonar, né? E frequentemente o VD trabeculado de uma sobrecarga de pressão crônica dá alterações na sua parede que podem confundir com outras patologias. Mas o mecanismo é completamente diferente e não cursa com hipertensão pulmonar.
Então, num primeiro momento, e isso não é incomum, a gente receber outros diagnósticos, né? Porque quando o VD chama muita atenção, uma PSAP ali de 111, é só lado direito que se manifesta. Então, o lado direito bate bem com o exame físico, o Tarcísio já comentou, tem um Rivero Carvalho positivo em borda external esquerda, portanto, um sopro que sugere uma insuficiência tricúspide mais importante do que leve. Ali o colega destaca o septo interatrial íntegro, que é uma outra etiologia que tem que ser afastada numa mulher jovem, que é a comunicação interatrial, que é a patologia congênita mais comum no adulto e que chega com hipertensão pulmonar por hiperfluxo, por um mecanismo diferente desse que provavelmente a gente está vendo aqui. Então, como fator de confusão, fica essa sugestão de um eco de fora, como displasia ritmogênica, mas a gente não teria muito como explicar a hipertensão pulmonar nesse contexto. Teve 2 filhos, doutor Dilson, filhos saudáveis, não teve nenhuma intercorrência. Passou bem. Doutor Isaac, queria também fazer um comentário, né? Eu queria comentar o seguinte, quer dizer, eu vou torcer para que essa doente teve um relato de embolia pulmonar, que não foi bem esclarecido. Eu vou torcer para que exista essa possibilidade que ela tenha uma hipertensão pulmonar embólica, porque essa é cirúrgica e é passível de cura. Ele já aproveitou para começar a elucidar um pouquinho, né, desvendar isso. Só a doutora Isabela quer falar? Antes da Isabela complementar, só ressaltar, doutor Isaac, que, de um modo geral, dos pacientes passíveis de tratamento cirúrgico, 25% deles não têm relatos de evento embólico agudo. Geralmente o evento embólico agudo se associa mais realmente a doenças de segmentos mais proximais. Isso a gente vai discutir posteriormente, enquanto que aqueles que não têm o evento agudo, com frequência, têm doença mais distal. Exatamente. Não está muito claro ainda, mas só para a gente entender que são significados epidemiológicos diferentes ter relato não prévio de evento agudo. Isabela. Marcela, em relação à investigação diagnóstica, na realidade, essa paciente, a gente já sabe que ela tem uma resistência elevada na artéria pulmonar. Tem uma história clínica de doença tromboembólica. A gente teve uma publicação recente esse ano do grupo de San Diego, especificamente sobre o grupo 4. E aí, nós até tivemos uma sessão no Fundão sobre isso, né, que o Daniel Veste apresentou, em que eles sugerem como próximo exame, nesse momento, ser a cintigrafia. Mas, na prática clínica, normalmente a gente começa com a tomografia e a angitomografia, porque muitas vezes existe uma incerteza se realmente nós estamos com um grupo 4. Né? E quando a gente investiga o parênquima, a gente vai investigar outras doenças e outros grupos dentro da classificação de hipertensão pulmonar. Mas eu acho que no momento agora, numa história clínica bastante sugestiva de doença tromboembólica como causa dessa hipertensão arterial pulmonar, seria pela recomendação a cintigrafia o próximo exame, né? Mas na prática clínica, eu pessoalmente uso muito mais a tomografia e a angitomografia nesse cenário clínico. O que você falou é realmente a prática clínica convencional. Fernando Rangel também quer tecer alguns comentários aqui, Antônio. Um comentário rápido. A Luísa já adiantou isso, e também o Luiz Antônio falou. Dentro do contexto da história clínica da senhora, ela é uma senhora com obesidade, que já tomou anticontraceptivo oral, hipertensa e tabagista, né? Então ela tem fatores aí também, né, pró-coagulantes, trombofílicos adquiridos, a obesidade, o contraceptivo, o tabagismo, etc. Mas claro que cabe uma pesquisa de trombofilias hereditárias também, claro que isso, uma avançada propedêutica, certamente vai ser pedido para uma avaliação também. Outra coisa que me chamou a atenção, que o Marcelinho falou, é a dissociação entre a clínica, tem um Rivero Carvalho positivo, nítido, né? 3 cruzes, e uma hipertensão pulmonar muito exuberante, né? 110 sistólica, e com a regurgitação tricúspide no eco leve. Está discrepante. Para incluir nesse leque diagnóstico aí, quer dizer, uma hipertensão desse tipo, né? Hipertensão pulmonar primária, tromboembolismo pulmonar crônico e doença pulmonar veno-oclusiva. Uma coisa que também tem que ser pensada. Não sei a etiologia dela, se teve alguma infecção virótica, se fez algum tratamento esclerosante, entre aspas, tem que ser julgado isso aí.
Isso é verdade. Bem ponderado. Agora, para finalizar, o André, depois a gente vai continuar. Eu concordo com tudo que já foi colocado. Eu só queria fazer um parênteses em relação à questão da trombofilia. Na verdade, essa paciente ela é uma candidata à anticoagulação eterna. Eu não sei se nesse cenário, pela falta talvez de evidência que a gente tem ainda do uso dos novos anticoagulantes ou dos inibidores diretos da trombina frente às trombofilias, ela deveria fazer uma migração para a varfarina caso fosse positiva. Tirando essa expectativa, essa é uma paciente candidata à anticoagulação ad eterna. Então, é só se houvesse algum tipo de migração de padrão de anticoagulação, o que eu acho que é até provável que pudesse acontecer realmente. Tá certo, André. Bom, não sei se o Dr. Baruzzi e os outros colegas do protocolo gostariam também de ter algum comentário sobre o caso. Paciente relativamente jovem, 3 anos, esse quadro clínico exuberante de hipertensão pulmonar, já com crônico. A hipótese, acho que a hipótese subembólica é muito forte, claro que existem os diferenciais conforme citado, mas eu só queria fazer um adendo, que é o seguinte: quantas pacientes fazem uso de anticoncepcional que são fumantes, pessoas de toneladas, né, são ambulatórios, e nós não temos um screening corpo a corpo para checar a hipertensão arterial. Quer dizer, uma das principais causas de hipertensão arterial em paciente jovem é o uso de anticoncepcional. A paciente fuma, ela não pode dizer, por algum motivo, nossos ambulatórios, mas está atenta à questão protrombótica dos anticoncepcionais. Infelizmente, essa doença é uma doença que a gente vai se adaptando aos eventos tromboembólicos, o PD vai se hipertrofiando, essa paciente, por ser obesa, talvez já não faça grandes exercícios físicos, então facilmente os anos passam e vem com um quadro assim exuberante que nós ficamos até pasmos, como que essa doença não esteve em ambulatórios anos anteriores com um quadro tão importante. Estou lembrando, anticoncepcional não se brinca. Todo dia eu vejo pacientes hipertensos, pacientes femininas hipertensas, amorose fugaz, eventualmente anticoncepcional. E os eventos tromboembólicos periféricos também tem que estar atento. Então, o adendo que eu quero fazer, a observação, é a atenção a quem toma anticoncepcional. Milhares de pessoas tomam e a gente não tem controle nenhum sobre o que acontece com essas pacientes, especialmente em termos de hipertensão arterial sistêmica e eventos tromboembólicos. Perfeito. Muito obrigado, Dr. Baruzzi. Esse é um ponto importante realmente que transita entre as duas formas de hipertensão, a hipertensão sistêmica, que é a convencional, e a tromboembólica. Luiz, vamos dar sequência, então, no caso, para poder trazer outros dados? Então, prosseguindo, a conduta adotada nessa consulta foi, como o Dr. Marcelo comentou, repetiu o ecocardiograma por um grupo mais especializado, o grupo de hipertensão pulmonar do fundão. A anticoagulação foi mantida por pelo menos mais 2 meses. Foi solicitada investigação para pesquisa de trombofilia, deficiência de proteína C, essa antitrombina, mutação do fator 5 de Leiden, enfim, dosagem de homocisteína sérica, pesquisa do anticoagulante lúpico, anticorpo anticardiolipina IgG e IgM. Foi iniciada uma furosemida de 40 mg dia e foi solicitado que ela trouxesse os exames na próxima consulta. Na consulta de retorno, ela se mantinha em classe funcional 3, mesmo com o início da furosemida. Ela, nesse período, procurou emergência, mas não precisou ser internada. Ela procurou emergência por dispneia. O exame físico, ela mantinha o edema de membros inferiores, a pressão um pouco mais controlada, ainda saturando a 91% em ar ambiente, sem outras alterações relevantes. Nessa consulta, foram analisados os exames prévios e a gente vai dar uma olhada aqui. Foi solicitado também a cintilo-VQ, a prova de função respiratória e o raio-x de tórax. Bom, então, nesse momento a gente tem primeiro um eletrocardiograma, que foi um dos dados que a gente reviu. Não sei se alguém gostaria de comentar algum achado que chamasse mais atenção, algo específico. Fernando? Então, o eletrocardiograma mostra um ritmo, uma taquicardia sinusal, uma frequência em torno de um pouquinho acima de 100 batimentos. O eixo elétrico do QRS é nitidamente desviado à direita, ele está lá em torno de 120, entre 90 e 120. Essa senhora tem um eixo de P maior que 30, em AVL
Tá, isso. Em torno de 60 graus, tendendo à direita também, mas não está muito desviado ainda. Observamos nitidamente que existe uma sobrecarga do ato direito, o P é apiculado nas periféricas, pelo menos vindo D2, que é melhor para ver, e também V1. Então, taquicardia sinusal, eixo QRS para a direita, o eixo de P em torno de 60, sobrecarga do ato direito. Além disso, estou procurando sinais de hipertrofia do ventrículo direito. Não tem um padrão nítido de VD aqui nesse eletro. A onda P é extremamente positiva, apiculada. Eu diria que, basicamente, baixa voltagem é nítido também. Então, em resumo, eu ficaria com taquicardia sinusal, ficaria com o eixo eletro à direita, seria um sinal de HVD, o eixo de P em torno de 60, sobrecarga do ato direito, nítida, e não tem, assim, sinais nítidos de hipertrofia do ventrículo direito. Tem um padrão S1Q3, rotação horária do coração, que é típica também, sugere sobrecarga ao ventrículo direito, esse é um dos sinais, e tem um padrão, basicamente, tem um S1Q3, T3, né? Sobrecarga ao ventrículo direito, sobrecarga sistólica, e rotação horária do coração. Acho que é basicamente isso. Com essa PSAP, né, Fernando, talvez um AVR positivo, né, ou mais desvio do eixo para a direita, a gente esperasse, né, com esse nível de... Não tem aquele menos do que a gente concorda, né? Então, eu diria isso. Tem um padrão S1Q3, T3, tem aumento do ato direito, taque sinusal, baixa voltagem, sobrecarga do ato direito. Aproveitando que o senhor está aqui, vamos para a radiografia. Radiografia do tórax, tem perfil também? Não, tem só essa incidência. A tele de tórax, a gente observa que os campos pleuropulmonares não têm derrame pleural. A vascularização pulmonar, a gente já observa que existe talvez uma certa oligemia periférica, né? Observamos o botão aórtico, talvez discretamente alongado, talvez com uma plaquinha de ateroma ali, se eu estou vendo bem, e realmente a artéria pulmonar bastante dilatada, sugerindo, junto com a oligemia periférica, a hipertensão pulmonar. Aqui, o arco da pulmonar retificado, o ventrículo direito, aí não tem, talvez aponta um pouquinho para cima, mas precisaria do perfil para ter certeza. Não tem sobrecarga esquerda, o átrio esquerdo não me parece aumentado, e aqui o contorno direito um pouquinho saliente. Se tivesse um perfil, é bem interessante para rever. Esse dado a gente acabou não tendo como recuperar com a paciente. Há sinais de hipertensão pulmonar, com oligemia periférica, um cone pulmonar, artérias pulmonares bastante dilatadas, centrais, retificação do arco médio. Basicamente diria isso. Obrigada, doutor Fernando. Tá, ok. Os nossos colegas aqui de São Paulo, vocês gostariam de ter algum comentário a mais em relação ao que a gente poderia explorar de dados dos exames iniciais, dos exames mais simples, ou de complementação de investigação diagnóstica? É interessante o achado de eletro. Eu também imaginava um eixo desviado para a direita mais exuberante, as ondas do S1QT-T3 mais exuberante, inclusive inversão de onda T em parede anterior, também é um achado comum. Mas o eletro ele é alterado nos piores corpos pulmonares em 40%, 50% das vezes. Então também não é surpresa encontrarmos um eletro normal com tanta repercussão hemodinâmica, mas o eletro já deu pistas para a gente, sim. E o raio-x fenomenal, essa oligoemia, artéria pulmonar abaulada, isso tudo leva a crer que essa hipertensão pulmonar é secundária mesmo, quadro tromboembólico crônico, quer dizer, as peças do quebra-cabeça estão se encaixando, né? Perfeito, doutor Baruzzi. Bom, sim, Luiz Antônio Campos, faz um comentário sobre isso continuar. Eu só quero ser um pouco mais assertivo na hipótese da doença tromboembólica venosa crônica. E aí, com os dados que a Luísa acaba de nos mostrar, e essa teleradiografia de tórax, o Fernando descreveu com muita propriedade, eu destacaria a proeminência, não somente da artéria pulmonar, mas de ambas as artérias pulmonares, ou seja, não somente o tronco da pulmonar, mas uma ictasia bilateral com uma oligoemia que me parece mais importante à esquerda do que à direita, mas que seguramente é bilateral. E o dado fundamental, 4 anos depois do seu evento de trombose venosa profunda, ela chega ao ambulatório de hipertensão pulmonar.
O ponto fundamental é que ela para de fumar lá, 4 anos antes, mas se mantém usando terapia anticoncepcional por mais 2. E seguramente essa paciente ou não foi adequadamente anticoagulada em sua TVP, ou foi anticoagulada por um tempo, digamos assim, pequeno, exíguo, subótimo, que tenha perpetuado todos os mecanismos recorrentes da TVP e da doença tromboembólica crônica. Só para encerrar o meu raciocínio, eu chamo a atenção que neste momento essa paciente não tem insuficiência respiratória. Ela tem a sua taquipneia leve, uma saturação periférica de oxigênio ao ar ambiente de 91%, mas se mantém em insuficiência cardíaca. Essa paciente se mantém em classe funcional 3, a furosemida deve ter contribuído, mas não foi o fator fundamental junto com o enalapril, de maneira que, a meu juízo, independente da definição específica da etiopatogenia, provavelmente tromboembólica, essa paciente precisa de tratamento já para hipertensão pulmonar. Independente de intervenções, eu imaginaria a perspectiva dela utilizar inibidor de fosfodiesterase, a perspectiva de utilizar bosentana, enfim, nós sabemos que esses protocolos estão todos atrelados à etiopatogenia, mas eu não perderia muito tempo investigando sem tratar, porque me parece que ela está no limite de fazer um quadro de falência direita e aí com muita dificuldade de resgate, sobretudo com esse padrão de hipertensão pulmonar. O que você falou em relação ao tratamento é importante, porque em termos práticos, quando o centro de referência manuseia um paciente desses, ele acaba precisando, para formalizar o acesso do paciente à medicação, que siga uma série de pré-requisitos. Exatamente para liberar uma medicação excepcional como as terapias específicas para hipertensão pulmonar. E dentre outros exames, depois posteriormente o Guilherme Laval vai comentar mais a fundo, o CAT direito é um elemento sine qua non para poder seguir adiante na terapêutica e o segmento clínico desse paciente. A gente vai pegar mais alguns dados que a Luísa vai nos mostrar e podendo chegando cada vez mais do diagnóstico propriamente dito. Ela trouxe... Causa um pouco de espécie aí. O tromboembolismo pulmonar crônico é diferente do tromboembolismo pulmonar agudo, evidentemente, mas é um pulmão tão limpinho demais, né? Transparente demais, e eu não desconsidero aí uma eventual aí hipertensão arterial primária, não. Eu acho que é um caso aí a ser considerado. Eu acho que é um caso aí, não sei. Por isso que a gente está trazendo exatamente para deixar em aberto mesmo o debate. Isso, pode seguir. Então, ela trouxe nessa consulta o ecocardiograma que tinha sido solicitado, realizado pelo grupo de hipertensão pulmonar. E eu vou Convido pedir... o doutor Garcia para comentar. Esse é um corte paraesternal longitudinal, em que a gente vê aqui um ventrículo esquerdo num primeiro momento aparentemente com função normal. Aqui é o VE, AE, a aorta e um grande ventrículo direito. Chama atenção aqui um derrame pericárdico. Se a gente considerar o primeiro eco que não tinha descrição de derrame pericárdico, provavelmente o Luiz Antônio frisou muito bem isso, essa paciente está evoluindo apesar de tanto tempo da embolia pulmonar. Então as pressões não estão caindo e ela começa a se comportar realmente como um modelo de hipertensão pulmonar, já com uma sequela importante. Então a gente, num corte desse, o que vai chamar a atenção e o que a gente vai precisar explorar é o ventrículo direito. Aqui onde é, Luiz? Esse aqui. Seguido a isso, a gente passa por um corte de via de entrada do VD. A gente pega muito bem aqui o átrio direito, a válvula tricúspide e o ventrículo direito. E aqui a válvula tricúspide já completamente afastada, com dilatação do seu anel, antes mesmo da gente seguir e utilizar o Doppler colorido, a gente já vê que isso aqui é uma insuficiência tricúspide grave. Muitas vezes o sinal do Doppler ele não é tão evidente a nível de exame, porém uma falha de coaptação da válvula já traduz uma insuficiência tricúspide importante, que bate com o exame físico e um pouco diferente também do eco de fora. Aqui a gente lança a mão do Doppler colorido, com um grande mosaico aqui, denotando uma insuficiência tricúspide importante, que nada mais é do que o gradiente entre o átrio direito e o ventrículo direito na sístole.
Então, essa regurgitação nos permite inferir a pressão sistólica da artéria pulmonar. Então, o dado seguinte é você jogar o Doppler contínuo nesse fluxo colorido e eu calculo o quê? O gradiente AD-VD durante a sístole. Aqui está o QRS, esse aqui é o intervalo da sístole entre o início do QRS e o final do T. A gente inscreve aqui uma forte onda no Doppler contínuo, em que a gente, através do gradiente entre o AD e VD, calcula a pressão sistólica da artéria pulmonar. Aqui a gente tem 70 e a gente vai jogar a veia cava inferior, gradiente AD-VD, mais pressão do átrio direito inferido pela veia cava inferior. Então, pressão da artéria pulmonar altíssima. Aqui um corte já paraesternal em via transversal, a nível de aorta e artéria pulmonar, mostrando que a artéria pulmonar é maior do que a aorta. A gente usa esse corte normalmente como parâmetro comparativo. A artéria pulmonar ela tem que ser menor do que a aorta. E os ramos também bastante dilatados, confirmando essa hipótese. Aqui um fluxo da via de saída do VD extremamente importante, porque nem sempre a gente vai ter sinais tão clássicos no eco. E quando a gente tem um fluxo desse embotado, o que quer dizer isso? A pressão na artéria pulmonar é tão grande que a válvula pulmonar abre, logo depois ela fecha. Ela tem um tempo de pré-ejeção extremamente curto. Então a gente mede isso aqui, o tempo do início do QRS até o pico da onda sistólica da artéria pulmonar. Então isso a gente chama de NOT na artéria pulmonar, denotando a altíssima pressão da artéria pulmonar. Quando a gente tem regurgitação pulmonar envolvida, a gente também tem a possibilidade de calcular a pressão média e a pressão diastólica da artéria pulmonar. Então aqui a pressão média, através da velocidade inicial da regurgitação pulmonar, e aqui a velocidade final da regurgitação pulmonar, nos dando uma ideia de pressão diastólica da artéria pulmonar. Isso vocês não veem habitualmente em ecos convencionais, porque é muito difícil a gente fazer isso. A gente consegue fazer isso em vigência de artérias pulmonares muito dilatadas, com grande pressão no ventrículo direito. Com isso a gente infere a sistólica, a diastólica e a média. Mas isso vai ser discutido mais para frente, o Guilherme ainda vai falar, a gente perde do ponto de vista de acurácia para o CAT direito, e o eco ainda não consegue dispensar o CAT direito do ponto de vista de definição etiológica e mensuração adequada das pressões, tanto lado direito quanto esquerdo. Seguindo então, um corte transverso a nível de músculo papilar, repare um ventrículo esquerdo normal e uma grande retificação sistólica do septo interventricular, outro sinal de hipertensão pulmonar importante. Corte apical 4 câmaras, repare aqui o septo interatrial todo desviado para o lado esquerdo, é difícil abrir o VE, muito difícil abrir o VE, dado o grande aumento do VD, e aqui provavelmente aquela confusão que foi feita em relação à displasia do VD, não tem nada para isso, o VD fica extremamente trabeculado em vigência de pressão sistólicas muito elevadas, né? E aqui um átrio direito também muito importante. Não é incomum esses pacientes tomarem diuréticos e também muitas vezes terem pressão de oclusão, pressão capilar pulmonar elevada pelo grau de rechaçamento para dentro do VE. Então o ventrículo esquerdo não consegue relaxar adequadamente. Esses doentes habitualmente tomam diuréticos mesmo, né? Porque há um grande rechaçamento para o interior do VE. E agora a gente vai tentar ter alguns parâmetros objetivos de função do VD, que do ponto de vista subjetivo parece já uma disfunção, no mínimo moderada. E aí a gente usa a mão de alguns parâmetros, aqui é o TAPS, que a gente chama, que é a excursão do anel sistólico da válvula tricúspide. Quanto maior o deslocamento do anel, melhor o VD. Quanto menor, é porque o anel não se desloca adequadamente, então aqui mostra que a excursão do anel está bastante diminuída. A onda S', que é o Doppler tecidual, bota o volume de amostra aqui no anel e calcula a velocidade sistólica desse anel. A velocidade, o ponto de corte geralmente é 1,15, tem que estar acima disso. Aqui a gente está com 0,08, então disfunção sistólica, outro parâmetro objetivo. Normalmente a gente não mede VD do ponto de vista convencional, a gente recebe muito laudo medindo VD, mas essa é a maneira que o Guidelines preconiza para medir VD. Quando o VD está aumentado, o anel dilata, isso inclusive é um forte preditor
para quando a gente tem lado esquerdo envolvido, a gente fornecer para o cirurgião a medida do anel tricuspídeo, mede o VD no terço médio e mede o VD também longitudinalmente. Além disso, a via de saída infundibular do VD também é frequentemente medida. Então, o VD é extremamente aumentado aqui. E fazemos o FAC também, que nada mais é um Simpson do VD, a diferença entre a sístole e a diástole. Aqui deu, inclusive, uma disfunção leve ou até mais para a faixa normal, que não bate com todos os outros aspectos. Isso é muito frequente em exames, nem sempre a gente ter todos os parâmetros apontando para uma disfunção. Então, o FAC aqui ele foi um pouco discordante em relação aos outros parâmetros. E aqui uma veia cava inferior, com uma mínima variação respiratória, no mínimo a gente tem 20 milímetros de mercúrio aqui, não estou vendo suprahepática, então entre 15 e 20 a gente está no mínimo aí com 85, né, Bandeira? 70 mais a pressão do átrio direito seria a pressão sistólica da artéria pulmonar. Acho que é isso, né, Luiz? Isso. Obrigada, Garcia. Então, os laudos foram o eco sem comprometimento das cavidades esquerdas, com essa descrição toda que o Garcia brilhantemente fez agora. Ela trouxe a cintiloVQ, mas a gente não conseguiu recuperar as imagens, então a gente só tem o laudo. São defeitos perfusionais segmentares e subsegmentares, principalmente em segmento apical posterior e anterior do lobo superior esquerdo, posterior basal e anterior do lobo inferior direito, além de anterior do lobo superior direito. A pesquisa de trombofilias foi negativa. Angiotc de artérias pulmonares também não temos a imagem. Uma artéria pulmonar principal e seus ramos direito e esquerdo opacificados, extensas falhas de enchimento, se estendendo a alguns ramos lobares compatível com trombo, com discretos focos de calcificação. Tinha aumento das câmaras cardíacas direitas e do tronco da artéria pulmonar estimado em torno de 40 milímetros. Prova de função respiratória mostrou um distúrbio obstrutivo leve, com prova broncodilatadora negativa, e a paciente, então, foi encaminhada para o INCOR para definição de elegibilidade para tromboendarterectomia e complementar os exames com CAT direito. Vamos dar uma paradinha, então, agora, Luiz, só para a gente dar sequência nesse raciocínio até o momento. Agora eu vou começar com os nossos colegas de São Paulo. A gente já teve, né, um início de uma investigação laboratorial visando descartar trombofilia, exames mais simples, eletrocardiograma, com sinais indiretos, um raio-x de tórax com sinais de oligoemia focal, aumento dos 2 troncos da artéria pulmonar, avaliação ecocardiográfica reforçando a hipótese diagnóstica, né, com uma probabilidade ecocardiográfica elevada de hipertensão pulmonar. A gente, infelizmente, nós não temos aqui as imagens da cintilografia ventilatória perfusional nem angiotc, e uma prova de função respiratória com distúrbio obstrutivo leve. Na visão de vocês, além do que foi feito até esse momento, antes do encaminhamento, quando a gente pôde direcionar para os nossos colegas do Estudo do Coração, do INCOR, teria algum exame a mais que poderia acrescentar na tomada de decisão, ou talvez no entendimento de prognóstico dessa paciente? O que vocês poderiam, talvez, pensar num outro dado a mais? Levando em conta, obviamente, que, infelizmente, a gente, na vida real, né, em serviço público, nós não dispomos dos mesmos recursos que das nossas instituições atualmente, né, tanto Procardio como Totalcor. Mas o que vocês acham que a gente poderia utilizar para, talvez, agregar na nossa tomada de decisão e de estratégia aqui do tratamento? Acho que o diagnóstico está feito, quer dizer, quando nós suspeitamos de um paciente com doença tromboembólica, nós precisamos visualizar os trombos, as artérias pulmonares. Ou fazemos uma angiotomografia, um método não invasivo, é o mais difundido, e eventualmente possamos fazer até uma angiografia pulmonar, mas quando realizamos a angiografia, geralmente isso é um trabalho para hemodinâmico, que já pode medir as pressões, as resistências pulmonares, mas no primeiro momento, a angiotomografia, do meu modo de entender, fechou o diagnóstico. Nós temos trombos, são trombos proximais, e isso dá até uma perspectiva para o cirurgião, de tratamentos cirúrgicos, trombos proximais são mais fáceis, fazer uma tromboendarterectomia. Perfeito. Em relação ao eco, eu só queria tirar uma dúvida. Eu já vi casos de intensa hipertensão pulmonar com repercussão para átrio direito, que até abre-se a comunicação do septo, passa a ter shunt direito-esquerdo. Não sei se esse paciente tinha
algum chute direito, esquerdo, lado esquerdo, átrio direito, átrio esquerdo, direito, esquerdo. Sim. E também tem um sinal descrito nos tromboembolismos pulmonares, são os mais agudos, que é a alteração da contratilidade da ponta do VD, que é o sinal de McDonald's. Mas são só observações, mas a maior curiosidade é se existe comunicação, chute, direito e esquerdo nessa paciente. Perfeito. Agora eu vou aproveitar o ensejo e devolver a pergunta para o Marcelo Garcia, que quem ficou mais à frente da parte de imagem, Baruzzi. Baruzzi, assim, isso a gente olha extensamente, realmente, e às vezes é até tratamento, né? Você abrir o septo interatrial para aliviar a pressão do lado direito. Então você faz uma atrioseptostomia e tenta aliviar a pressão do átrio direito, geralmente o paciente já num grau até de cianose e doença mais avançada. Então não tinha realmente o septo interatrial. Qualquer dúvida num caso desse, a gente tem que ir para o transesofágico, porque às vezes você tem CIA do tipo CI venoso e a gente não vê no transtorácico. Então é preciso que o septo interatrial esteja completamente estudado. Então não tinha realmente, e esse sinal ele é mais no contexto agudo, né? A gente, depois do grau de remodelamento, o VD todo ele meio que se iguala. A gente, nos casos agudos, aqui a gente tem bastante experiência mesmo em doente agudo com TEP, né? É muito fácil o eco na chegada para a tomada de decisão, e o McGonigal frequentemente está presente esse sinal da ponta do VD, muito bem lembrado. Tá, ok. Bom, nesse momento, então, quer dizer, a gente explorou ao máximo os dados não invasivos. Não cheguei a colocar aqui, ela tinha uma TC de tórax, a princípio, sem nenhuma alteração significativa com doença parenquimatose extensa, quer dizer, e compatível com a variação funcional respiratória, com distúrbio obstrutivo leve, prova bronquodilatadora negativa. Quer dizer, a gente tendo todo esse arsenal de investigação não invasiva, é inevitável que a partir do momento que a gente pensa em propor um tratamento, seja com terapias específicas ou com alguma modalidade de intervenção, que a gente faça estudo hemodinâmico invasivo. Antes de mostrar os dados, eu agora sim queria pedir para o Guilherme Laval poder trazer um pouco do que ele vivenciou na prática clínica com o nosso grupo, o que a literatura coloca em relação a como o exame deve ser feito, o que deve ser explorado nesse exame, Guilherme. Bom, Marcelo, o CAT direito, ele, nos doentes em geral com hipertensão pulmonar, ele é o exame que define o diagnóstico de verdade, né? Hipertensão pulmonar, por definição, é uma pressão média na pulmonar acima de 25. E no caso específico da doença tromboembólica, para a gente fechar o diagnóstico, aparentemente, assim, para mim está muito claro, acho que para todo mundo aqui, que se trata de um caso de doença tromboembólica crônica, mas a definição formal é uma pressão média na pulmonar acima de 25, com uma pressão capilar pulmonar abaixo de 15, ou seja, denotando que não há doença do lado esquerdo, e uma documentação, obviamente, de obstrução ao fluxo através da documentação de trombos na angiotomografia ou alteração de perfusão na cintigrafia VQ. Com isso, a gente fecha o diagnóstico de doença tromboembólica crônica. A minha contribuição no laboratório de hemodinâmica aqui seria, então, primeiro confirmar o diagnóstico, definir exatamente qual é o nível de pressão média na artéria pulmonar. Muitas vezes a gente recebe os laudos de eco e a gente não consegue ter uma medida da pressão média da pulmonar. Frequentemente a gente recebe com a pressão sistólica. A partir daquilo ali a gente consegue ter uma ideia de quanto vai estar mais ou menos a pressão média, mas a definição que é a pressão média eu só consigo um cateterismo. Além disso, eu consigo traçar um perfil hemodinâmico do paciente para ter uma ideia em que momento da doença ele está. Essa paciente parece estar no momento da doença já bastante avançado, com sinais de disfunção do VD, e eu consigo medir isso de forma direta no cateterismo, através da medida do débito cardíaco e do índice cardíaco, e a partir daí, com as pressões e a medida do débito e do índice cardíaco, eu consigo aferir, enfim, fazer a conta e ter um número para resistência vascular pulmonar. Então, são os dados, basicamente, a minha contribuição seria essa, confirmação diagnóstica e traçar um perfil hemodinâmico do doente, tentando identificar em que momento da doença a doente se encontra. E um terceiro elemento importante do CAT direito é sempre o teste de vasoreatividade pulmonar, que nesse caso, especificamente, dessa etiologia do grupo 4, da doença tromboembólica crônica, a gente frequentemente não faz, porque o perfil de resposta é praticamente zero. Está muito clara a etiologia, é uma etiologia obstrutiva. Claro, nas fases mais avançadas,
após a obstrução, a gente começa a ter algum remodelamento das arteríolas e tal, e aí o paciente pode ter até algum benefício das terapias específicas e tudo, que diminui o remodelamento, melhora a vasodilatação, mas isso é numa fase mais avançada. O mecanismo está muito claro, é um mecanismo obstrutivo, né? Existe algo mecânico ali impedindo o fluxo. Então, a gente frequentemente não faz o teste de vasoatividade quando a etiologia está muito clara, como nesse caso. Eu não sei se você tem aí os dados do cateterismo direito para a gente comentar. Esse que é o próximo slide. Não. Não tem. Tá. Bom, na verdade, assim, pegando o gancho no que o Guilherme falou, a gente vai mostrar exatamente esses dados, mas só para a gente se reencontrar no momento que a gente está agora do caso clínico, né? Vou pedir para a Luiz seguir só de baixo para cima. Quer dizer, a gente teve uma paciente inicialmente com uma história clínica sugestiva, com sinais e sintomas sugestivos de uma hipertensão pulmonar, que por conta do passado de TVP, a primeira hipótese que a origem fosse tromboembólica. A partir do momento, com a avaliação ecocardiográfica, por ter uma velocidade de regustação tricúspide acima de 3,6, na verdade era 4,7, nós caracterizaríamos como sendo uma probabilidade ecocardiográfica alta de hipertensão pulmonar que venha a ser documentada por estudo hemodinâmico invasivo e repouso, como o Guilherme falou. A partir daí, quer dizer, com a avaliação ecocardiográfica e com outro método não invasivo fundamental, como a Isabela citou anteriormente, que é a cintilo-VQ, aí sim a gente consegue ter um instrumento de screening. Ou seja, cintilo-VQ negativa é igual buscar outras etiologias de hipertensão pulmonar. Cintilo-VQ positivo, a gente segue adiante. Na nossa sequência, considerando o diagnóstico possível de hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, ou seja, só para ressaltar que nesse momento, mesmo que não se encontre dentro de um centro de referência, a gente pode evoluir na investigação diagnóstica antes do encaminhamento. Obviamente, tendo essa suspeita, o encaminhamento para um centro de referência em hipertensão pulmonar, preferencialmente que também tem expertise em trombo e da arteriectomia pulmonar, é o modelo ideal, tá? Exatamente para que haja uma tomada de decisão de um time multidisciplinar voltado para o paciente passível de tratamento cirúrgico, e que aí, obviamente, outros métodos vão ser utilizados, como o CAT direito, como o Guilherme Naval explicou bem para a gente, a angio-TC, que, obviamente, sem sombra de dúvida, ela é importante para a caracterização anatômica da doença trombótica, e, eventualmente, a angiografia pulmonar pode ser utilizada para um melhor estabelecimento da tática cirúrgica que o cirurgião vai estabelecer ao abordar esse paciente. Tá, okay? Só para a gente tentar se encontrar nesse momento, como é que a gente se encontraria no algoritmo de investigação diagnóstica de hipertensão pulmonar. Os dados do cateterismo direito dela estão aí. E aí, antes de você passar para o próximo, Guilherme, o que você achou? Rapidamente, primeiro dado ali a pressão de átrio direito. Eu esperaria uma pressão de átrio direito um pouco mais alta. Eu acho que isso pode ser por conta do diurético, que ela está tomando em dose alta. A pressão de átrio direito é um dos maiores marcadores de prognóstico que a gente tem, junto com o débito cardíaco e o índice cardíaco. Em geral, pressões acima de 20 denotam um mau prognóstico, abaixo de 10 o prognóstico é melhor, mas eu acho que nesse caso tem influência da medicação. A pressão média na pulmonar de 58 é mais ou menos esperado, esse nível mesmo. Foi possível medir a pressão diastólica da artéria pulmonar, como o Marcelo mostrou, 36, a sistólica 103, pressões muito elevadas. A pressão de oclusão da artéria pulmonar é um pouco mais elevada do que eu imaginava, também, que eu poderia imaginar, 23, o normal é até 15. É possível que tenha algumas coisas para justificar isso, hipertensão arterial, algum grau de hipertrofia, disfunção diastólica, ou eventualmente até um rechaçamento extremo do septo interventricular com dificuldade de dilatação do VE, por conta do nível de deslocamento provocado no septo interventricular. Mas o fato é que a gente tem um débito ali calculado de 3,3, então, se a gente fizer uma conta rápida ali, a pressão média na pulmonar 58, menos a pressão de oclusão de 23, eu tenho um delta de pressão transpulmonar de 35. 35 divididos pelo débito, 3,3, arredondando dá em torno de 10 UD de resistência, que é o que está ali, ó, resistência vascular pulmonar 10,6 UD. Acima de 3, temos uma resistência muito alta. Então, e ali uma SVO2 de 58 também baixa, enfim, compatível com o quadro. Então, assim, o perfil hemodinâmico da paciente está traçado, uma doente grave, um nível de hipertensão muito elevado, uma resistência vascular pulmonar muito elevada, e, além disso,
Como eu já comentei, acho que não faria o teste de vasoreatividade pulmonar nesse caso, porque é virtualmente negativo. Ela tá ligada, tá ligada. A armadilha estava preparada. O teste de vasoreatividade pulmonar, frequentemente a gente faz. A droga de eleição é o óxido nítrico, é um exame muito bem tolerado, simples de se fazer, mas eu acho que não acrescentaria nada nesse caso. O terceiro e último elemento seria considerar a arteriografia pulmonar, caso o cirurgião, enfim, a decisão seja caminhar para uma intervenção, e aí sim, para a gente programar uma intervenção, seja uma intervenção percutânea, seja uma intervenção cirúrgica, eu acho que a arteriografia pode ajudar. Perfeito. Antes da Luísa dar... já deu sequência, mas um pouquinho antes, só para explorar um último detalhe. Apesar de ser uma avaliação aqui hemodinâmica invasiva, agora eu vou passar para o Tarcísio o seguinte aspecto, quer dizer, a gente tem uma investigação completa. O Guilherme trouxe um dado que aí pode gerar uma certa confusão em função do que a gente tem na literatura. Quer dizer, o padrão hemodinâmico que a gente vê nesse momento é de uma hipertensão pulmonar pós-capilar. No sentido tanto de entender prognóstico, como até de estabelecer uma estratégia pré-operatória, caso ele venha a ser confirmado como sendo cirúrgico. O que a gente pode explorar de dados a mais? Ele falou sobre o gradiente transpulmonar, quer dizer, como é que a gente pode, talvez, subclassificar de uma forma mais precisa esse paciente, Tarcísio? Eu acho que a gente poderia ver a pressão de gradiente diastólico, que eu acho que seria talvez a gente abriria o leque aqui de opções, né? E fechando realmente como tromboembólica, a gente seguiria a investigação. E aí, se é para realmente cirúrgico ou começaria com algum tratamento. Um gradiente diastólico pulmonar que, assim, pelo que a gente vê dos dados, a pressão diastólica é de 36, com a pressão de oclusão de 23, dá dando um gradiente de 13. Né? Isso daí, como é que a gente pode entender isso? O que a gente tem como dado assim, nesse sentido? Eu acho que o valor de 7 seria um valor que de 7? O valor que a gente nortearia aí, se fosse pré-capilar. Entendi, o componente pré-capilar associado, você fala. Perfeito. Fala, Marcelo. Eu acho, na verdade, Marcelo, que essa doente, ela tem, pelo diagnóstico, ela tem, na verdade, uma hipertensão pulmonar pré-capilar, pelo nível de gradiente que ela tem ali, seja o gradiente transpulmonar total ou o gradiente diastólico de 13, que é aumentado, mas ela tem um componente pós também, que é até um pouco inesperado, aquele 23 de CAP. Tem algum componente pós-capilar, mas o predomínio é de um componente pré-capilar, sem dúvida, pela obstrução. Perfeito, tá certo. Marcelo. Realçar a importância do CAT, né? Porque é o único método que vai realmente conseguir te dar isso com clareza. Então, nesse nível de hipertensão pulmonar, a gente não deve abrir mão do CAT direito. Existem vários trabalhos na literatura, a tese até do Luiz Gustavo, ele correlacionou o CAT do Guilherme com a distensibilidade da artéria pulmonar na ressonância, e a correlação ela é baixa. Porque o que está acontecendo ali? O circuito pulmonar, a gente tenta fazer isso pelo eco também, resistência vascular pulmonar, que nada mais é do que o gradiente AD-VD dividido pelo débito do VD, que é o TVI da via de saída do VD. Mas a correlação, infelizmente, não é boa. Então, ali a gente tem exatamente o que está acontecendo na árvore pulmonar. Se eu tenho a média da artéria pulmonar e tenho a pressão de oclusão, pressão capilar pulmonar, eu tenho o que está acontecendo no circuito pulmonar. Infelizmente, os outros métodos, a gente não consegue ter isso com essa clareza. E aí a gente não calcula o gradiente transpulmonar. Quer dizer, o que está acontecendo nesse circuito pulmonar para levar uma pressão sistólica? O lado esquerdo é muito difícil chegar a 10 unidades UOD. A gente vê doentes muito graves, estenose mitral, disfunção diastólica importante com PSAP de 80 muitas vezes, isso a gente vê toda hora. Mas o paciente não chega a 10 unidades UOD de resistência, porque o gradiente, a PCAP é muito alto. Quando você fizer a média da pulmonar menos a PCAP, você vai ter uma diferença menor, logo o gradiente vai ser menor. Então isso é gradiente de grupo 1 e grupo 4, que tem um comportamento fisiopatológico muito, muito similar entre eles. Mas em termos hemodinâmicos, você fala. Em termos hemodinâmicos. Entendi.
Perfeito, Luiz Antônio. Marcelo, eu não quero me contrapor absolutamente à conduta, muito pelo contrário, o caso não somente está sendo muito bem estudado, como muito bem avaliado em termos de tomada de decisão, mas frente à realização do CAT Direito, e a despeito de todas as considerações do Laval, que eu concordo plenamente, até porque aprendo muito com o grupo de vocês de hipertensão pulmonar, mas eu, em princípio, não abriria a mão do teste de vasorreatividade. Por que eu não abriria a mão? Porque, na realidade, o TEP crônico, que é o caso dessa paciente, ele é revestido de uma série de nuances que passam por função do ventrículo direito e capacidade adaptativa a esses valores que, se a paciente fosse aguda, ela teria morrido em morte súbita ou num corpo pulmonar refratário. O segundo aspecto é que o grau de desacomodação que esse ventrículo direito e as câmaras direitas, de uma maneira geral, já obtém nesse momento, fazem com que o comportamento seguramente diastólico do ventrículo esquerdo aumente as pressões de enchimento e esse capilar pulmonar encunhado, ele nos mostra isso com clareza. De maneira que o raciocínio hemodinâmico para essa paciente, a meu juízo, sem nenhum contraponto, é apenas uma ponderação, ele não pode ser feito de uma maneira estanque. Modelo TEP crônico, ponto, final, sem vasorreatividade, porque é pré-capilar. Eu acreditaria que a vasorreatividade efetivamente pudesse mostrar algum processo secundário, desadaptativo também, nível de vasculatura pulmonar, porque eu, como clínico, eu não me sinto satisfeito em aguardar o procedimento intervencionista sem que eu pelo menos fizesse um teste terapêutico, quer com inibidor de fosfodiesterase, quer com inibidor de modelo Bosentan, o inibidor da endotelina, quer com o uso de uma prostaglandina, porque eu estou vendo uma paciente que em classe funcional 3 ou 4 da New York Heart Association, ela possa não nos dar oportunidade especificamente à intervenção. Então, eu, em princípio, já que o procedimento foi feito, que ele efetivamente acrescentou muitas informações, mas não sugeriu um novo diagnóstico, e com essa discrepância da pressão de pós-oclusão pulmonar, eu lançaria a mão da vasorreatividade na perspectiva de algum tratamento, digamos que específico, ou de ponte até a intervenção. Sim. Frente ao grau de disfunção ventricular direita, e que, a meu juízo, vai chegar num determinado momento breve de intratabilidade, né? Não sei se o Guilherme ou o Marcelo, o Tarcísio, queiram fazer algum comentário adicional. É uma consideração super pertinente, professor, mas a minha estratégia de não fazer basicamente, isso é baseado no resultado de positividade que é muito baixo. A série francesa, por exemplo, lá do pessoal do Simonot, do Marc Humbert, é menos de 1% de positividade. E eu acho que está muito claro o caminho a seguir em relação ao tratamento, vai ser intervenção, né? Então, basicamente isso, mas acho que as suas considerações são importantes. Esse teste tem sempre tá na nossa mente. Quanto à intervenção clínica medicamentosa pré-operatória, isso a gente vai chegar no ponto e o caso clínico vai mostrar isso. Luiz, pode. A equipe do INCOR optou por complementar com uma angiografia pulmonar, que evidenciou uma suboclusão de ramo arterial lobar para lobo inferior esquerdo e uma hipoperfusão de lobo médio direito e lobo superior esquerdo. E enquanto essa angiografia foi complementada pelo grupo do INCOR, porque, bom, os nossos colegas do Totocor talvez já saibam bem disso, eles utilizam com frequência esse arsenal diagnóstico para traçar uma tática cirúrgica mais adequada para o procedimento. E existem formas de se classificar a doença tromboembólica. Pode passar o próximo disso. Só para mostrar para vocês, existe a classificação inicialmente proposta pelo grupo de San Diego, que é do professor Stuart Jameson. Ele classificava em 3 subgrupos de doença tromboembólica. A doença tipo 1, que é uma doença que compromete tronco de artéria pulmonar propriamente dita, que teoricamente é uma anatomia mais fácil para abordar cirurgicamente. Em alguns pacientes, a doença não acomete o tronco, acomete apenas ramos lobares, que é o caso do tipo 2, também passível de acesso por intervenção cirúrgica. Quando a doença passa a gerar um comprometimento de ramos
segmentares e subsegmentares, antigamente classificasse tudo como sendo o que chama-se de tipo 3. Porém, uma classificação nova pelo discípulo dele, também de San Diego, o Dr. Michael Madani, classifica o tipo 1 do anterior como sendo agora nível 1, não mudou muito, o tipo 2 anterior como sendo nível 2 na classificação atual, e o que era colocado como tipo 3, o que aconteceu? Ao longo do tempo, houve uma evolução das técnicas cirúrgicas e uma evolução do próprio instrumental cirúrgico. Eles fazem inclusive videocirurgia, né, durante a tromboarterectomia. Isso permite uma melhor visualização dos ramos distais, gerando então, portanto, na classificação atual nível 3 de Madani, que são os ramos segmentares, e nível 4, que são ramos subsegmentares. Isso, obviamente, num centro de referência mundial em tromboarterectomia pulmonar. Só para a gente poder quantificar o que se considera hoje um critério de qualidade para um centro de referência em tromboarterectomia pulmonar. É uma taxa de operações em torno de 50 operações ano. Eles operam somente 200 por ano. Só para a gente entender por que eles são a referência nesse sentido. E, obviamente, todo um programa de hipertensão pulmonar integrado, envolvendo diversas disciplinas além das especialidades médicas, equipe de nutrição, farmácia clínica, fisioterapia respiratória, as modalidades de intervenção, de diagnóstico de imagem, clínicas e a terapia intensiva, que também exerce um ponto fundamental para o segmento pós-procedimento desses pacientes. Luiz, vamos seguir então? Nesse período ela internou por descompensação de VD. Foi iniciado então uma terapia combinada sequencial com bozentana, sildenafil e ajuste na diurético-terapia. Agora eu vou só trazer agora de novo para os nossos colegas de São Paulo, que também estão seguindo, né, o nosso raciocínio. A gente tem, nesse momento, a paciente que já tem um diagnóstico formado, um estudo invasivo todo pronto, mas, como o Luiz Antônio falou, nesse meio tempo o paciente descompensa, né? VD não se comporta como VE. Nesse momento, vocês teriam, de certa forma, seguindo o mesmo racional de já iniciar uma terapia específica para a hipertensão pulmonar, inclusive combinada, com 2 drogas diferentes, teriam ajustado mais diurético? O que na cabeça de vocês seria o racional, seria o mais adequado? Justamente, quer dizer, o óbito está relacionado à gravidade da hipertensão pulmonar, que essa paciente tem sinais de cólica pulmonares, é uma paciente muito grave já desde o início. Ou nós retiramos os trombos, que é essa esperança via tromboarterectomia, quer dizer, essa é a grande esperança, vai ser tentado, isso está em análise ainda em código, provavelmente ela foi encaminhada nesse sentido, me parece que é um tipo 2 essa paciente, mais ramos, né? Não pega o tronco, mas pega os ramos, então passiva, uma tromboarterectomia. Mas o fato que ela está descompensando, daqui a pouco vai ficar tarde demais até para esse paciente ser candidato a cirurgia. Então eu pensaria se algum medicamento que reduzisse a gravidade da hipertensão pulmonar, sildenafil ou bozentan, ou a combinação. O clássico é o sildenafil, que é mais facilmente disponível aí no mercado. Bozentan, droga de alto custo, só em locais assim especializados que a gente consegue essa droga, postos autorizados do SUS, não é tão simples. Em relação ao tratamento com as drogas, eu acho que a combinação é boa, duas linhas de frente, do MPC, né, e da endotelina. Eu acho que essa combinação é válida, tem estudos e tal, melhora a prova da caminhada, etc. e tal, mas o que vai resolver essa paciente é a tromboarterectomia, que no INCOR, já tive alguns pacientes lá que foram submetidos ao tratamento, demora de 1 a 6 meses essa cirurgia, dada o volume de fila, isso, e a vaga e tal, né? Então o tratamento sim é importante, vamos despressurizar a câmara direita. Perfeito. Então eu vou tentar agora retomar um pouquinho mais essa polêmica para um detalhe adicional. A gente, até esse momento, quer dizer, como é que a gente está se colocando num algoritmo de sequência disso? A gente tem um diagnóstico confirmado. A hipertensão pulmonar tromboembólica pode ter um componente hemodinâmico no método de um componente pós-capilar, mas não com manifestação clínica. É uma paciente, sem sombra de dúvida, o André colocou isso no começo, anticoagulação ad eterno. E a partir do momento ali é encaminhado para um centro para avaliação de operabilidade, temos 2 situações. Ou a paciente é tecnicamente operável, do ponto de vista anatômico e clínico, ou não. Assumindo que ela seja, pela faixa etária
que não é uma faixa etária avançada, é um paciente de 43 anos, com uma anatomia, por aquela classificação, como o Baruzzi falou, né, é uma anatomia cirúrgica nível 2, quer dizer, ramos lobares e segmentares, talvez, um pouco. Mas começa no ramo mais lobar. Com uma colocação de um risco-benefício aceitável, o nosso passo adiante é a tromboendarterectomia. Só que, agora eu vou perguntar para o Tarcísio nesse sentido, porque, teoricamente, nessa sequência de investigação e de tomada de decisão cirúrgica, aparentemente não consta a terapia específica. Então, só para a gente entender assim, o que a gente pode usar para nortear isso e se isso de alguma forma pode atrapalhar a tática cirúrgica na hora? Seguindo esse racional, a gente, se fosse o caso de, se ela não fosse anatomicamente para um realmente procedimento cirúrgico, a gente optaria por uma terapia específica, né? O sildenafil, no caso, o bozentana, ele foi no estudo Benefit e também teve o macitentan no estudo Merit, mas o que a gente, em relação à terapia específica, seria em relação ao Rilsiguat nesses casos, específico para o grupo 4. E aí, se a gente encarar que é o que parece que ela anatomicamente é para tromboendarterectomia, então a gente seguiria esse caminho da cirurgia mesmo. Tá ok. Sim, Marcelo vai. Só complementando o Tarcísio, o Rilsiguat é um estimulante do GMP cíclico. Você me corrige se eu estiver errado em algum momento. Ativador de massa ciclase solúvel. Isso. Ativador da adenilato e me parece aprovado para grupo 4, não é isso? Isso. E trabalho em andamento para grupo 1. Isso, provavelmente a previsão da Anvisa é de liberação para o grupo 1, possivelmente até o final desse ano. Até o final para as formas desse ano. Pré-capilares, idiopática. Então parece que uma droga de uma atuação um pouco mais direto no mecanismo fisiopatológico aí da doença, né? De você vasodilatar especificamente, sem depender de inibidor de fosfodiesterase, você vai para uma via um pouco mais distal, né? O 4 é a única aprovada pelo FDA. Exato, para o grupo 4 isso é um ponto importante, porque assim, a gente na verdade está discutindo aqui uma doença de tratamento eminentemente cirúrgico. A busca deve ser o tempo inteiro do tratamento cirúrgico. Por isso que, de certa forma, só para não deixar de dar razão para o Luiz Antônio, mas ao mesmo tempo reforçar o conceito de que essa doença a gente tem que traçar muito bem, entender o desenho anatômico da doença para poder estabelecer e propor o melhor tratamento que é cirúrgico. Em alguns casos, que o paciente não for operável, ou porque a anatomia é muito distal, ou porque o paciente clinicamente se encontra muito prejudicado, vão surgir outros recursos. Isso quando não é operável. Mas quando ele é operável, a terapia pré-operatória pode eventualmente ajudar a fazer uma transição mais simples, um preparo pré-operatório mais seguro, talvez, para o paciente. Luiz, pode dar sequência. Então, a paciente foi submetida à tromboendarterectomia em setembro de 2015. Ela tinha sido internada em maio. Não teve nenhuma intercorrência durante a operação. No pós-operatório evoluiu com uma crise convulsiva controlada, uma sepse de foco indeterminada que foi tratada e recebeu alta hospitalar e hoje em dia está assintomática. Né? Isso, perfeito. Pode seguir o próximo, Luiz, só para fechar o último comentário com os debatedores. Essa paciente hoje, a intervenção foi em setembro de 2015, ela recebeu alta em novembro, quer dizer, ela ficou 1 mês e meio praticamente se recuperando no INCOR, reabilitando. Como nossos colegas falaram de São Paulo em relação ao teste de caminhada, que sempre é um marcador que é utilizado para a gente entender de forma mais objetiva como é que o paciente está se recuperando. Isso foi feito de uma forma sequencial, principalmente no pós-operatório. E, efetivamente, ela retornou para o nosso ambulatório em janeiro de 2016, na verdade. Nós estamos agora em junho de 2018, são 2 anos e meio, classe funcional 1. Só para tentar entender assim, a pergunta para o título, a resposta para o título. É claro que a gente não pode deixar o paciente desprovido do instrumental mais simples, que é a anticoagulação plena. Por outro lado, a tromboendarterectomia é um método de escolha. Mas, eventualmente, em alguns casos, quer dizer, o que a gente vai acabar vivenciando? E talvez no futuro o Guilherme, além de estar envolvido com CAT
para diagnóstico possa estar envolvido com outros métodos de intervenção propriamente dita. Só para você seguir com a gente, Luísa, quando a gente fala do segmento clínico, quer dizer, se o paciente for tecnicamente não operável, lá em cima, isso aí, existem algumas possibilidades. Quer dizer, se é um paciente com uma doença muito distal, você pode fazer o uso diretamente de terapias específicas e reforçando um pouco o que o Tarcísio falou, e Marcelo também, Rilsiguat, atualmente a única droga liberada pelo FDA, EMA e Anvisa, para tratamento clínico de hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, quando a gente documenta que não é elegível para tratamento cirúrgico. Isso é um ponto. Porém, tem pacientes que têm doença em ramos segmentares, que talvez não tenham um performance e status adequado para tratamento cirúrgico, e que você possa vir a propor, né, na parte da direita, quando a gente tem, eventualmente, consideração quanto à angioplastia pulmonar por balão. Ou seja, a cardiologia intervencionista volta a ganhar campo, né, porque até esse momento era só na parte diagnóstica, mas ao longo do tempo, cada vez mais a gente vai ver centros do Brasil também começando a ter uma expertise também na intervenção percutânea da doença pulmonar tromboembólica crônica quando ela não é passível de intervenção cirúrgica, e com resultados excelentes. Para a tromboembolectomia cirúrgica, né, o grupo San Diego, que tem a maior experiência no mundo, para a angioplastia pulmonar por balão, o grupo de Tóquio, o professor Tanaka é um médico cardiologista intervencionista que tem uma experiência com mais de 2.000 exames, procedimentos feitos. Geralmente essa angioplastia ela é feita utilizando como referência exatamente a angiografia pulmonar que a gente citou, com várias incidências diferentes. E ao contrário do que a gente vê em doença coronariana, né, a gente tem infarto com supra, lesão de ideia proximal, angioplastia hiperfundil, ok, vai para a cardio intensiva, recebe alta depois de algum tempo. Nesse caso, não. Tem que ser tratado uma tática cirúrgica com várias intervenções que são realizadas a cada 3 a 4 dias, e a cada intervenção é feita uma nova reavaliação hemodinâmica invasiva. Isso é o que o futuro nos reserva. Entendendo que os nossos pacientes cada vez mais têm comorbidades, são mais idosos, têm câncer, têm IC com fração de ejeção normal, então cada vez mais a gente vai trazer essa nova modalidade de intervenção para um futuro próximo no nosso dia a dia. Tá ok, gente? Alguém quer fazer mais alguma consideração? Nossos colegas do Totalcore querem fazer mais alguma consideração em relação ao caso? Não, excelente. Aqueles pacientes que, mesmo operados e evoluíram com hipertensão pulmonar residual, você pode oferecer um tratamento medicamentoso associado, né? Eu só queria saber qual foi a pressão da artéria pulmonar final nesse momento, para quanto foi o decaimento, vocês têm essa informação? Na verdade, eu não trouxe esse registro. Eu fiz um contato diretamente com um dos colegas lá da USP, que é o Caio Fernandes, não sei se vocês conhecem, que é lá do grupo do Rogério Souza. O que ele me passou é que a pressão pulmonar média na reavaliação de pós-procedimento com 30 dias caiu de 58 para 32. Não havia normalizado totalmente, mas a clínica foi soberana. E como pós-procedimento acaba havendo remodelamento vascular pulmonar reverso, tanto do VD quanto da vasculatura pulmonar, possivelmente, se a gente tivesse a fazer um novo CAT, deve estar com, possivelmente, a pressão pulmonar abaixo de 25. Tá ok? Para responder a pergunta. Parabéns pelo caso, pessoal. Obrigado. Tá ok. Eu agradeço a vocês a participação. Gente, obrigado pela atenção. Obrigado a todos. Barões, um abraço.